Olá, estamos de volta. Vamos continuar a nossa leitura. Estamos lendo, se você está chegando aqui agora, estamos lendo o livro Siddhartha, do autor Hermann Hesse. Estamos no capítulo intitulado Entre os Homens Tolos. Nós vamos ler hoje a segunda parte desse capítulo. Ele era um pouco longo, dividido em duas partes, né? Eu vou voltar um parágrafo para a gente pegar o sentido, né? O Siddhartha tinha ido para uma aldeia para fazer uma compra e acabou não comprando nada e ficando lá alguns dias. Voltou e levou um puxão de orelha do Kamaswami, né? E o Siddhartha então retrucou: "Pare de ralhar comigo, meu caro. Nunca ninguém conseguiu coisa alguma por meio de resmungos. Se houve prejuízo, deixa que eu arque com ele. Fico muito contente com o resultado dessa viagem. Conheci muita gente. Um Brahmane tornou-se meu amigo. Criancinhas cavalgaram nos meus joelhos. Camponeses mostraram-me os seus campos. Ninguém me tomou por um negociante." "Tudo isso é muito bonito", exclamou Kamaswami, agastado. "Mas, na realidade, és um negociante, acho eu. Ou fizeste essa viagem unicamente para divertir-te?" "Claro", disse Siddhartha, soltando uma gargalhada. "Claro que viajei para divertir-me. Por que outra razão o teria feito? Cheguei a conhecer pessoas e regiões. Obtive gentilezas e confiança. Encontrei amizade. Olha, meu amigo, se eu fosse Kamaswami, teria regressado imediatamente a toda pressa, cheio de raiva, ao constatar que a compra não sairia. Nesse caso, o resultado da viagem seria de fato uma perda de tempo e dinheiro. Mas, assim, tive alguns dias a menos. Aprendi alguma coisa. Alegrei-me e não prejudiquei nem a mim, nem a outras pessoas por nervosismo ou precipitação. E se eu, mais uma vez, voltar àquele lugar, talvez para comprar outra colheita, ou para fazer o que quer que seja, serei recebido amistosa e jovialmente por homens simpáticos. Então me elogiarei a mim mesmo por não ter dado naquela ocasião nenhum sinal de mau humor ou de pressa desnecessária. Sossega, pois, meu amigo, e não estragues a tua saúde pela bilis. Logo que verificares que esse Siddhartha te causa prejuízo, bastará uma única palavra para que ele se vá embora. Até esse dia, porém, continuemos a conviver satisfeitos um com o outro. Igualmente inúteis eram quaisquer tentativas que fazia o comerciante no sentido de convencer Siddhartha de que, afinal de contas, o pão que lhe serviam era dele, Kamaswami. Siddhartha achava, no entanto, que comia o seu próprio pão, ou melhor, que ambos comiam o pão de outrem, o pão comum a todos. Nunca o moço prestava a menor atenção às preocupações de Kamaswami. E Kamaswami as tinha em grande quantidade. Sempre que um negócio em andamento estivesse ameaçado de malogro, quer se houvesse extraviado uma remessa de mercadorias, quer um devedor não pudesse pagar, esforçava-se o comerciante em vão
por persuadir o seu colaborador da necessidade de proferir palavras pesarosas ou iradas e da utilidade de andar com o rosto carrancudo ou de perder o sono. Certa feita, quando Kamaswami se gabava de que Siddhartha aprendera dele tudo quanto sabia, este lhe respondeu: não brinques comigo. O que aprendi de ti foram o preço de uma cesta de peixes e os juros que se pode pedir por um empréstimo. Assim é a tua sabedoria. Mas o modo de pensar, prezado amigo Kamaswami, isso não aprendi de ti. Melhor seria que tu o aprendesses de mim. Era bem verdade que seu coração permanecia distante do comércio. Os negócios serviam para propiciar-lhe dinheiro, para camá-la, e o lucro que provinha deles dava-lhe muito mais do que apenas o necessário. De resto, a simpatia e a curiosidade de Siddhartha pertenciam às criaturas humanas, cujos trabalhos, ofícios, cuidados, diversões e tolices outrora não lhe haviam interessado em absoluto. Ainda que não encontrasse nenhuma dificuldade em conversar ou conviver com qualquer um e em aprender alguma coisa de todos, percebia com crescente nitidez que existia algo que o separava dos demais homens, seu passado de samana. Ao observar aquela existência infantil ou animalesca que levavam os seres humanos, ao mesmo tempo adorava e desprezava tal estilo de vida. Via como labutavam, sofriam, envelheciam por causa de assuntos que não lhe pareciam valer tamanho esforço, e como se empenhavam em obter dinheiro, prazeres minúsculos, honrarias insignificantes. Ouvia como se censuravam e se insultavam mutuamente, como choravam suas dores que fariam rir a um samana, e notava o quanto lhes custavam certas privações que um samana nem sequer sentiria. Mantinha-se acessível a tudo o que lhe comunicavam esses homens. Acolhia amavelmente ao mercador que lhe quisesse vender linho, ao moço endividado que lhe solicitasse um empréstimo, ao mendigo que lhe roubasse uma hora contando a história da sua pobreza, que frequentemente era muitíssimo menor do que a de qualquer samana. O abastado comerciante estrangeiro recebia da sua parte o mesmo tratamento que o servo que o barbeasse, ou o vendedor de rua do qual comprasse bananas, sempre permitindo que o homem ganhasse algumas moedinhas no peso. Quando Kamaswami o procurava para lamentar-se de suas preocupações ou para censurar-lhe algum negócio mal sucedido, Siddhartha, entre curioso e bem-humorado, prestava-lhe atenção. Escutava com espanto o que o outro lhe dizia. Empenhava-se em compreendê-lo. Dava-lhe razão até o ponto que lhe parecia conveniente, e em seguida virava-lhe as costas, a fim de atender outra pessoa qualquer que desejasse falar com ele.
Muita gente vinha ter com Siddhartha, alguns para fazer negócios, outros para lográ-lo, outros para espiá-lo, outros para despertar a sua compaixão e ainda outros para serem orientados por ele. E Siddhartha dava conselhos, compadecia-se, oferecia presentes, admitia pequenas trapaças. Tanto esse jogo como a paixão com que os homens se lhe abandonavam preocupavam o espírito de Siddhartha com a mesma intensidade que ele outrora devotara aos deuses e ao Brahma. De quando em quando, ressoava no âmago do seu peito uma vozinha suave, como que agonizante, a exortá-lo bem baixinho e a queixar-se quase imperceptivelmente. Nessas horas, Siddhartha, por uns poucos instantes, dava-se conta de que levava uma existência estranha, de que se limitava a fazer coisas que não passavam de um brinquedo. Notava então que tudo isso lhe causava um certo prazer e a miúde o alegrava, mas que a verdadeira vida... Deu um pisca aqui na energia elétrica, gente. Continuando. Nessas horas, Siddhartha, por uns poucos instantes, dava-se conta de que levava uma existência estranha, de que se limitava a fazer coisas que não passavam de um brinquedo. Notava então que tudo isso lhe causava um certo prazer, e a miúde o alegrava. Eu acho que vai cair energia, gente. Ai, ai, ai. Fazer o quê, né? É que está ameaçando chuva. Mas que a verdadeira vida decorria longe dele, sem tocá-lo. Assim como um malabarista brinca com suas bolas, assim brincava ele com seus negócios e com os homens que o rodeavam. Contemplava-os, divertia-se à sua custa, sem que o seu coração e a fonte da sua alma participassem dessas atividades. Essa fonte jorrava em outra parte, muito distante da sua pessoa. Jorrava e prosseguia jorrando, invisível, sem nada ter que ver com a vida de Siddhartha. E momentos houve em que ele se assustou de tais pensamentos, desejando que lhe fosse dado também a ele participar apaixonadamente de todo o coração daquelas ocupações cotidianas, infantis. Almejava viver realmente, gozar realmente, agir realmente, em vez de restringir-se ao papel de um mero espectador. Mas, volta e meia, ia visitar a formosa Kamala. Estudava a arte de amar. Exercitava-se no culto das delícias, no qual, mais do que em nenhum outro, os atos de dar e de tomar fundem-se num só. Conversava com a moça, aprendia dela, aconselhava-a e recebia, por sua vez, conselhos. Ela o compreendia melhor do que Govinda jamais o compreendera, uma vez que tinha maior afinidade com ele. Certa feita, disse-lhe Siddhartha: tu és como eu, és diferente dos outros seres humanos, és Kamala e nada mais. No teu íntimo há calma e asilo, e a qualquer instante podes retirar-te dali para estares a sós contigo mesma, assim como eu também
o sei fazer. Poucos homens têm essa faculdade e, todavia, não há nenhum que não possa gozar dela. Nem todos são inteligentes, replicou Kamala. Não, continuou Siddhartha, essa não é a razão. Kamaswami é tão inteligente quanto eu e, todavia, não encontra nenhum refúgio no seu íntimo, ao passo que outras pessoas o conseguem, embora não tenham mais siso do que uma criancinha. Olha, Kamala, a maioria das criaturas humanas é como folha arrancada, a flutuar e revolver-se no ar, até ir ao chão. Outras, porém, parecem-se com os astros, que andam numa órbita fixa, sem que nenhum vento possa alcançá-los, e têm em si próprios sua lei e sua rota. Entre todos os eruditos e samanas, com os quais travei contato, um único era assim, um homem perfeito, que jamais poderei esquecer. É aquele Gotama, o sublime, o criador da doutrina que conheces. Dia a dia, milhares de discípulos ouvem sua doutrina. Hora por hora, obedecem aos seus preceitos. Mas todos eles são folhas arrancadas, uma vez que não possuem em si a doutrina e a lei. Kamala olhou-o com um sorriso. Novamente andas falando dele, disse. Voltastes a ter ideias de Samana. Siddhartha calou-se e ambos deram-se ao jogo do amor, a um dos 30 ou 40 jogos diferentes que Kamala conhecia. Seu corpo era flexível como o do jaguar ou como o arco de um caçador. Quem aprendesse dela o amor saberia grande número de prazeres e de mistérios. Por muito tempo, Kamala brincava com Siddhartha, atraindo-o, afastando-o de si, cingindo-o com os braços, regozijando-se da sua maestria, até que ele descansasse a seu lado, vencido e exausto. Inclinando-se sobre ele, a Etaira espreitou-lhe demoradamente a fisionomia e os olhos fatigados. Tu és o melhor amante, disse então pensativa, que já tive em toda a minha vida. És mais forte, mais desembaraçado, mais dócil do que qualquer outro. Muito bem assimilaste a minha arte, ó Siddhartha. Um dia, quando eu for mais velha, gostaria de ter um filho teu. E todavia, meu caro, és ainda um samana. Apesar de tudo, não me amas. Não amas a ninguém, não é? Pode ser que seja assim, respondeu Siddhartha lassamente. Sou igual a ti, tão pouco sabes amar. De outra forma, nunca serias capaz de fazer do amor uma arte. Possivelmente, criaturas como nós não poderão jamais amar. Os outros homens, por tolos que sejam, têm essa faculdade. Nisso reside
o seu segredo. Então, esse foi o término do nosso capítulo. No próximo vídeo, amanhã, já vamos para um novo capítulo e mais surpresas virão por aí. O novo capítulo chama-se Sansara. Que será que vem por aí, não? Muito bem. Até amanhã, então, gente. Obrigada, viu? Tchauzinho. Um abraço a vocês. Like.